E aí, pessoal, beleza? Vamos ver uma questão que a gente não viu a matéria, tá? É muito fácil de entender, mas muito difícil nas contas, tá? É muito fácil de entender. Chama-se resistividade de um fio, tá? É intuitivo, porque vê o seguinte, você tem um fio aqui, tá? Um fio de cobre, tá? Normalmente se usa cobre, tá? O que é que acontece se você aumenta a bitola desse fio, né? Você sabe que numa casa, quando você vai colocar no chuveiro elétrico, o fio tem que ser mais grosso, né? Por que que ele tem que ser mais grosso, tá? Um fio mais grosso, com a bitola maior, com a área da seção transversal maior, ele oferece menos resistência, tá? Quanto maior a bitolagem do fio, quanto mais grosso o fio, menos resistência. Agora, se o fio for muito comprido, e antigamente a gente tinha um problema muito grande, então a gente tem aqui a área, tá? E aqui a gente vai chamar de L o comprimento do fio. Antigamente as impressoras, acho que até hoje, não sei, tem uma distância máxima de ficar distante do computador, porque o sinal vai caindo, tá? Então, quanto mais comprido o fio, maior a resistência do fio, porque o elétron vai ter um caminho muito maior para seguir e vai encontrar, vai ficar batendo no outro, etc e tal. Então, quanto mais comprido o fio, maior a resistência. É por isso que nas linhas de alta tensão, a rede é alternada, tá? Para que os elétrons fiquem vibrando e não andando, percorrendo todo o fio. Então, como é que você calcula a resistência de um fio? A resistência do fio vai ser proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, então vai ficar no numerador, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência do fio. E vai ser inversamente proporcional à área, porque quanto maior a área da seção transversal do fio, menor vai ser a resistência. Normalmente esse comprimento é dado em metro, e normalmente essa área é dada em milímetro quadrado. Tá, daqui está a dificuldade porque a gente tem que passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Tá? Então você sabe que você tem metro, você tem decímetro e você tem milímetro. Se for quadrado, tá? 1 metro vai ser metro, faltou centímetro, né? Centímetro. 1 metro vai ser 1 milhão de milímetros quadrados, tá? Ou seja, para você passar de milímetro para quadrado para metro quadrado, você tem que dividir por 1 milhão. Você dividir por 1 milhão é a mesma coisa que dividir por 10 a sexta. E a gente já viu na sala de aula 300 milhões de vezes que eu posso escrever 1 sobre 10 a sexta como 10 elevado a menos 6. Tá? Então, quando você vai passar de milímetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 10 a menos 6. Tá? Bem, mas a resistência é dada em ohms, né? Aqui é dado em metro, aqui é em milímetro quadrado, que vai ser transformado para metro quadrado, quando a gente multiplicar por 10 a menos 6. Mas aí não dá ohm, né? Então a gente coloca uma característica que cada fio tem. O cobre, o zinco, o ferro, o aço, cada um tem a sua própria resistividade. A gente vai colocar a resistividade do fio, tá? Então a gente calcula a resistividade do fio, a resistência do fio, a característica dele, a resistividade, multiplicada pelo comprimento do fio, dividido pela área da seção transversal, beleza? Então vamos ver a questão 14. Para levar a energia elétrica da caixa do relógio, de relógio até a sua casa,
foram usados 2 fios de cobre de 10 metros de comprimento. 2 fios de cobre de 10 metros de comprimento. 2 fios. Então foram utilizados 2 fios de cobre de 10 metros de comprimento. E a seção transversal de 4 milímetros quadrados cada um. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é de 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, essa é a medida da resistividade, determine a resistência elétrica de cada fio. Então é muito fácil, é só substituir, né? Então a resistência vai ser a resistividade, 1,6 vezes 10 a menos 8. Aqui é ohm vezes metro, mas aqui embaixo a gente vai transformar para metro, então não vai ter problema. O comprimento é 10 metros, então a gente bota 10 metros aqui. E aqui a gente tem que botar em metro, está em milímetro quadrado, tá? Então a gente tem que botar 4 vezes 10 a menos 6. Tá? Aí a gente passou para metro, beleza? Então agora ficou tudo beleza, tal. Como é que a gente passa esse 10 a menos 6 lá para cima? 10 a menos 6 significa 1 sobre 10 a sexta. Significa que esse 10 a sexta está aqui embaixo, né? Então se eu vou passar lá para cima, ele vai ficar 10 a sexta positivo, né? Então você vai ficar com a resistência de 1,6 vezes 10 a menos 8 vezes 10 vezes 10 a sexta sobre 4. Tá? Então a resistência vai ficar igual a 10 a primeira vezes 10 a sexta, 10 a sétima, vezes 10 a menos 8 dá 10 a menos 1, né? Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 1, dividido por 4. Isso aqui é a mesma coisa de 0,16 dividido por 4, que vai dar 0,04 ohms. Essa resistência é uma resistência baixa, mas era de se esperar que fosse uma resistência baixa, já que... Deixa eu ajeitar o microfone aqui só um minutinho. Já que o cobre tem uma resistência baixa, então a letra A deu essa... A dificuldade está nessa conta aqui, né? Que a pessoa não está acostumada a fazer essa conta com potência e tal. Mas se vocês seguirem aquele padrão que eu passei para vocês, entenderem o que é que significa 10 a menos 6 e tal, vocês não vão ter esse tipo de problema, tá? Saber que 10 elevado a menos 6 é o inverso de 10 a sexta, então o inverso do inverso, ele passa lá para cima, trocando o sinal do expoente aqui, entendeu? Porque aqui está dividindo por... Aqui está no denominador, está 1 sobre 10 a sexta. Então 10 a sexta passa lá para cima com o expoente positivo, tá certo? Muito bem, então a gente calculou a resistência. Aí agora ele quer saber a potência dissipada nos fios, caso seja ligada à residência, desculpa, um aparelho com potência de 3.300 watts a uma tensão de 110 volts. A potência dissipada. Para a gente saber a potência dissipada, tá? Existe uma certa discrepância aqui, tá? Porque o aparelho tem a potência de 3.300 watts. Esse 3.300 watts, se ele consumir 3.300 watts, significa que ele não está dissipando nada no fio, né? Se ele dissipar alguma coisa no fio, essa potência total vai ser a potência que o aparelho consome mais a potência dissipada no fio, né? Então tem um erro conceitual aqui. Vamos calcular qual é a intensidade da corrente. A gente sabe que a potência é igual a U vezes I, né? Então a gente tem que 3.300 watts vai ser 110 vezes a corrente. A intensidade da corrente vai dar 3.300 watts dividido por 110. Né? Isso daqui já está somado com a potência dissipada, porque o tal negócio, o erro conceitual é fogo, rapaz. Então vai dar
uma corrente de 30 amperes, que é uma corrente relativamente alta, né? Então, vê, você está passando 30 amperes no fio, né? A potência dissipada nos fios, então são dois fios, né? São dois fios. Então, como é que a gente calcula qual é a potência dissipada nos fios? A gente sabe a resistência dos fios. A gente sabe a resistência de cada fio. E a gente sabe a corrente também. E a gente sabe que a potência dissipada vai ser a resistência do fio vezes a corrente ao quadrado. Tá? Você depois dá uma olhada aqui nessa fórmula, como é que a gente chegou nessa fórmula. Só que aqui a gente tem que multiplicar por 2, porque são dois fios, tá? Então você vai ter de potência dissipada 2 vezes 0,04 vezes 30 ao quadrado. Tá? Vamos ver se a gente faz essa conta de cabeça. 2 vezes 0,04 vezes 30 ao quadrado é 900. Vê só, eu vou cortar esses dois zeros e botar e multiplicar esse 0,04 por 100, entendeu? A mesma coisa de eu dizer que é 2 vezes 0,04 vezes 9 vezes 100. 900 não é 9 vezes 100? 100 vezes 0,04 vai dar 4, tá? Então vai ficar 2 vezes 4 vezes 9. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. Então, 72 watts. Qual é o problema desse problema, tá? É que a potência dissipada, o equipamento não pode ser de 3.300, tá? A potência total que está sendo consumida, na realidade, é 3.372 watts, né? Porque uma parte está sendo consumida pelo próprio fio, entendeu? Quando eu calculei essa corrente aqui, tá? Eu não estou levando em consideração que a potência total é 3.372 watts, entendeu? Eu não estou considerando isso. Eu estou considerando que o equipamento é 3.300. Ora, mas para ele consumir 3.300, se o fio está dissipando 72 watts, não está chegando 3.300 nele, entendeu? Está entendendo a incongruência aqui? Mas vai fazer o que, né? O pessoal erra aí. E eu vou ficar só nessa questão, viu? Só na 14 dessa vez. Porque teve esse porémzinho que eu vou ir a 15 e a 16 eu quero levar um certo tempo para discutir com vocês, tá?